Você já parou para pensar no quanto da sua vida foi decidido por outras pessoas antes mesmo de você perceber que tinha escolha? Desde o berço, lhe disseram o que era certo, o que era errado, o que era possível e o que era demais para você. Te ensinaram a obedecer, a se comportar, a seguir a cartilha invisível que molda milhões de destinos iguais. Mas nunca te ensinaram a pensar como protagonista. Nunca te mostraram o roteiro real, aquele que começa quando você questiona tudo. Você não escolheu nascer num mundo que premia a mediocridade disfarçada de normalidade. Mas agora tem a escolha de não continuar sustentando esse teatro. A verdade é dura, mas precisa ser dita. Você foi treinado para ser medíocre, treinado para seguir o fluxo, aceitar regras que nunca escreveu, repetir padrões que não funcionam e chamar isso de vida. Treinado para ter medo de se destacar. Treinado para se contentar com um "tá bom assim", quando seu potencial grita por grandeza. Treinado para acordar, trabalhar, pagar contas e dormir. Como se fosse só isso. Mas chega uma hora em que a alma começa a incomodar. Em que o desconforto de viver no automático se torna insuportável, em que o eco de uma vida desperdiçada começa a doer mais do que o medo de mudar. Se você está lendo essas palavras agora, é porque esse chamado silencioso já começou a soar dentro de você. É hora de escutar. E antes que a mente tente te convencer de que não é bem assim, pare e observe. Quantas decisões da sua vida foram tomadas por medo de julgamento? Quantas vezes você preferiu se calar, se esconder, se encaixar, só para não parecer diferente demais? Quantas vezes engoliu seus sonhos para caber num molde pequeno? Você não nasceu para ser rascunho de ninguém. Não foi projetado para viver em segunda marcha. Mas a mediocridade tem uma vantagem perigosa. Ela é confortável. Ela oferece aplausos fáceis, segurança ilusória e a paz de nunca precisar se esforçar demais. Só tem um problema: ela rouba sua alma aos poucos. E no fim, nada sobra além do arrependimento. E é por isso que eu digo com todas as letras: chegou a hora de reescrever o seu script. Esqueça tudo o que disseram que você deveria ser. Questione tudo. Rasgue o manual invisível da mediocridade e escreva a sua própria história com sangue, suor e propósito. Não será fácil, não será rápido, mas será real. E no final, valerá a cada passo. Agora, se algo dentro de você já começou a se mover, não ignore. Siga em frente com firmeza. Este espaço existe para quem se recusa a aceitar uma vida comum. Inscreva-se agora. Este é o lugar onde a mentalidade é transformada, a verdade é dita sem censura e a ação é tratada como prioridade. O que vem a seguir pode virar seu mundo do avesso, mas talvez seja exatamente disso que você precisa. Capítulo 1. O sistema te treinou para obedecer. A mediocridade nunca foi um acidente. Ela foi planejada, ensinada, replicada como um vírus silencioso. Começa quando você é criança e ouve que deve ser igual aos outros. Depois, na escola, te ensinam a seguir ordens, repetir fórmulas, decorar respostas. Criam operários obedientes, não criadores ousados. Quem questiona é punido. Quem se encaixa é recompensado com palmas e notas. Você cresce achando que sucesso é tirar boas notas, conseguir um bom emprego e nunca fazer perguntas demais. E assim, dia após dia, você se transforma num reflexo previsível da média. Sonhar alto vira arrogância. Trabalhar demais vira obsessão. Ir além vira inconveniência. Napoleon Hill observou isso com clareza quando investigou os padrões mentais dos homens mais extraordinários da sua época. Ele percebeu que o sucesso verdadeiro exigia mais do que esforço. Exigia coragem para pensar diferente, para desafiar os padrões, para criar novos caminhos quando todos estavam ocupados repetindo os antigos. O fracasso, dizia ele, é muitas vezes resultado da falta de decisão,
Mas o fracasso duradouro nasce da submissão, quando você aceita sem questionar, quando se adapta ao que não te representa, quando permite que o ambiente dite sua identidade. Esse é o primeiro passo para reescrever seu roteiro, assumir a autoria da própria vida. Ninguém virá te entregar um novo papel. Você precisa escrever, com clareza, com força, com rebeldia, se for necessário. Porque enquanto você aceitar ser conduzido, viverá à mercê das intenções dos outros. E ninguém, absolutamente ninguém, planeja uma vida extraordinária para você, além de você mesmo. Reescrever o script começa com um rompimento interno. Um corte seco entre o que esperavam de você e o que você realmente deseja construir. É uma ruptura com a imagem que te venderam e um retorno à sua verdade original. Não espere permissão. Quem espera a autorização para mudar já perdeu o comando. Você precisa declarar em voz firme: a partir de hoje, eu sou o autor. E esse novo roteiro não terá espaço para repetições vazias, desculpas recicladas ou metas emprestadas. Será um roteiro feito sob medida para sua alma, escrito com base no que pulsa forte aí dentro. Capítulo 2. Os hábitos que te mantêm pequeno. Você não vive uma vida medíocre por falta de talento. Vive porque cultiva hábitos medíocres todos os dias, às vezes sem perceber. Desperta com pressa, dorme sem propósito, se alimenta de distrações. Reage ao mundo em vez de criar o próprio ritmo. Fala sobre problemas, não sobre soluções. E pior, se cerca de pessoas que reforçam tudo isso como se fossem espelhos da sua zona de conforto. E é aí que mora o perigo. A mediocridade não grita. Ela sussurra, ela se disfarça de rotina, se veste de estabilidade, aparece como normalidade. Mas o preço que cobra é alto. Te transforma em alguém que só sobrevive e nunca vive com intensidade. Reescrever o script exige o corte desses hábitos que silenciosamente minam sua grandeza e substituí-los por rituais que alimentam sua visão. Napoleon Hill dizia que o sucesso nasce da disciplina em manter o foco no que realmente importa. E essa disciplina começa nas pequenas escolhas, nas primeiras horas do dia, nas palavras que você diz a si mesmo, no conteúdo que consome, nas decisões que toma quando ninguém está olhando. Não é sobre mudar tudo de uma vez. É sobre escolher um hábito por vez e fortalecê-lo como quem afia uma lâmina. É sobre treinar sua mente para agir mesmo quando não estiver motivado. Porque a motivação é instável, mas a disciplina é soberana. Comece com o que você controla, o horário em que acorda, a forma como começa o dia, o que decide ouvir, ler, pensar. Crie uma manhã que seja sua e não uma resposta ao caos do mundo. Uma rotina que reflita quem você está se tornando, não quem você foi condicionado a ser. Capítulo 3. A mediocridade tem linguagem própria. Você já percebeu como a linguagem molda a realidade? A forma como falamos sobre a vida revela e reforça a forma como a encaramos. E a mediocridade tem um vocabulário bem definido. Não dá para mim. Um dia, quem sabe? Tô fazendo o possível. Não tenho sorte. Vou deixar para depois. Essas frases não são apenas palavras. São comandos para o cérebro. São códigos que programam sua mente para operar sempre abaixo do seu verdadeiro potencial. E pior, são contagiosas. Quando você repete esses padrões, acaba se cercando de pessoas que falam, pensam e agem da mesma maneira. A mediocridade não está apenas nas ações. Ela começa na linguagem. E quem deseja reescrever seu script precisa reprogramar o que diz, o que ouve e, principalmente, o que aceita como verdade. Substitua o não dá por como posso fazer acontecer. Troque o não é para mim por ainda não estou pronto, mas vou me preparar. Transforme-o vou deixar para depois em isso entra na minha prioridade agora.
Napoleon Hill falava sobre a importância da autossugestão, a prática consciente de repetir ideias fortalecedoras até que elas se tornem parte da identidade. Ele sabia que a mente, quando treinada com afirmações positivas, ganha clareza, força e direção. Mas quando deixada solta, absorve tudo que o mundo joga, especialmente as crenças limitantes da massa. Por isso, a partir de hoje, fale como alguém que decidiu, como alguém que já está em processo, como alguém que não está esperando permissão, mas construindo a própria permissão. Fale com fé, mesmo diante da dúvida. Fale com decisão, mesmo diante da incerteza. Fale com postura, mesmo quando ainda estiver tropeçando. Porque a linguagem é o primeiro tijolo de qualquer nova identidade. Capítulo 4. Você não é preguiçoso. Está programado para adiar. Muita gente acha que tem um problema de disciplina, quando na verdade tem um problema de condicionamento. Você não nasceu preguiçoso, foi treinado para procrastinar. Desde cedo te ensinaram a buscar conforto, não compromisso, a evitar esforço, não a abraçá-lo, a esperar motivação, não a agir com decisão. E assim, você cresceu achando que só deveria agir quando estivesse pronto ou com vontade. Mas a grande verdade é, se você esperar estar pronto, estará sempre atrasado. A procrastinação é o reflexo de um cérebro que aprendeu a associar esforço à dor e conforto a alívio. Mas Napoleon Hill dizia que a autodisciplina começa onde termina o conforto. É nesse ponto de fricção entre o que você quer e o que está disposto a fazer que seu futuro começa a tomar forma. Reescrever o script da mediocridade significa aprender a agir mesmo quando a mente diz para esperar. Significa entender que a vontade vem depois da ação e não antes. Quando você começa, o impulso vem. Quando você insiste, o foco cresce. Quando você persiste, a identidade muda. E, de repente, o que antes parecia difícil se torna natural. Você precisa parar de esperar que a motivação bata na porta. Precisa agir como quem já entendeu que a disciplina não é uma emoção, é uma decisão. Uma escolha que se repete até se tornar uma assinatura pessoal. Crie um sistema, uma rotina, um ritual. Algo que funcione mesmo nos dias ruins. Algo que funcione principalmente nos dias ruins. Porque esses são os dias em que a mediocridade mais se fortalece. E são esses mesmos dias que mais moldam os grandes. Capítulo 5. Você se acostumou a ser conduzido. Quantas vezes você começou o dia sem um plano claro? Quantas vezes deixou que os outros decidissem o que era urgente para você? Quantas vezes sua agenda foi ditada por mensagens, e-mails, tarefas alheias? Quando você não tem direção, qualquer coisa vira distração. A mediocridade se alimenta disso, da falta de foco, da ausência de clareza, da vida levada no piloto automático. E o pior, o mundo aplaude essa confusão. Chamam de vida corrida, de estou ocupado demais, de não tenho tempo. Mas a verdade é que tudo isso é falta de prioridade. E onde não há prioridade, há submissão. Você não foi criado para ser liderado o tempo inteiro. Você nasceu para liderar. E a primeira liderança que deve exercer é sobre si mesmo. Napoleon Hill defendia que a clareza de propósito é o ponto de partida de todas as realizações. E é impressionante como isso continua atual. Quem não sabe o que quer, vive ocupado com o que não importa. Quem não tem metas claras, vira executor das metas de outros. E é exatamente aqui que se reescreve o script. Você precisa assumir o controle do seu tempo, da sua atenção, da sua energia. Precisa decidir o que entra no seu dia e o que não entra mais. Comece perguntando: o que realmente importa para mim? E depois, tome decisões alinhadas com essa resposta. Organize seu ambiente, elimine o que distrai, proteja sua agenda como quem protege uma joia.
porque sua atenção é a moeda mais valiosa do mundo moderno. Quem controla sua atenção, controla sua vida. Capítulo 6. A multidão não é referência. Por fim, entenda, a maioria está perdida, e seguir a maioria é uma garantia silenciosa de estagnação. As decisões que te trouxeram até aqui foram moldadas por um padrão social que premia o consenso e pune o desvio. Mas os maiores nomes da história nunca foram guiados pela multidão. Foram guiados por uma visão pessoal inegociável. A mediocridade é confortável porque vem acompanhada de companhia, mas a grandeza exige solidão estratégica. Você precisará caminhar por trilhas que os outros não compreendem. Terá que recusar convites, dizer não a distrações, desapontar expectativas. Mas não se engane, o desconforto de ser incompreendido é temporário. O orgulho de ser fiel a si mesmo é eterno. E se você sente que chegou a hora de romper com o padrão, comece agora. Não espere que entendam, que aprovem ou que aplaudam. Apenas comece, porque o mundo não precisa de mais gente igual. Precisa de você, inteiro, firme e desperto. Capítulo 7. A identidade medíocre se disfarça de humildade. Existe uma crença silenciosa que habita a mente da maioria. Quem sou eu para querer mais? Esse pensamento é disfarçado de humildade, mas na verdade é medo disfarçado. É o medo de incomodar, de se destacar, de fracassar em público. E esse medo, repetido ao longo dos anos, se transforma em identidade. A identidade de quem não sonha alto para não se frustrar, de quem não tenta para não decepcionar, de quem se esconde para não ser rejeitado. Mas escute isso com atenção. Não há nada de humilde em desperdiçar seu potencial. Humildade não é se diminuir. É reconhecer com sinceridade o quanto ainda se pode crescer e ter coragem de crescer. É olhar para o espelho e dizer: ainda não cheguei lá, mas me recuso a ficar onde estou. Isso é humildade real. Isso é força em movimento. A identidade medíocre se apresenta com frases como: eu prefiro uma vida tranquila, não quero ser ganancioso, não ligo para sucesso. Mas por trás dessas palavras está muitas vezes um trauma mal curado, uma dor não expressa, um fracasso anterior que virou justificativa para nunca mais tentar. Napoleon Hill falava sobre a fé prática, aquela que se constrói com ação. Ele dizia que o ser humano se transforma ao declarar diariamente uma nova imagem de si mesmo e agir como se essa imagem já fosse real. Essa é a diferença entre continuar pequeno e crescer com propósito. A identidade antiga sempre vai tentar te puxar de volta. Vai sussurrar que é melhor não tentar, que você já está indo bem demais, que arriscar é perigoso, mas há um momento em que você precisa escolher. Ou vive tentando manter a paz com sua versão anterior, ou avança e assume a responsabilidade de se tornar sua melhor versão, mesmo que isso custe a aprovação de quem te conheceu incompleto. Você não deve satisfação à sua zona de conforto. Você deve compromisso à sua grandeza. Capítulo 8. Reescrever o script exige reeducar o corpo. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas a mediocridade não está só na mente. Ela também habita o corpo, está nos ombros curvados, no olhar cansado, na respiração curta, no caminhar hesitante. Está na forma como você se movimenta, como se apresenta, como ocupa os espaços ao seu redor. A maneira como você se posiciona no mundo revela o quanto acredita em si mesmo. O corpo e a mente são aliados. E quando um se posiciona com firmeza, o outro responde. Se você quer se livrar da mediocridade, precisa reeducar sua postura, seu ritmo, sua presença. Levante os ombros, ande como quem sabe para onde está indo. Respire como quem confia no próprio destino. Fale como quem decidiu, porque seu corpo é a primeira linguagem que o mundo lê. Napoleon Hill observava esse traço nos líderes que estudou.
Havia uma postura em comum. Não era arrogância, era certeza. Não era superioridade, era convicção. Era a atitude silenciosa de quem já se vê como alguém digno da vitória. E isso não se constrói apenas com pensamento positivo. Se constrói com repetição consciente. Acorde todos os dias e mova seu corpo com intenção. Alongue, respire fundo, caminhe com presença. Esse simples gesto diário é um recado ao seu subconsciente. Aqui quem manda sou eu. É sutil, é poderoso e muda tudo. Capítulo 9. Não é motivação, é estratégia. Chega um ponto em que você precisa ser frio. Frio no bom sentido. Racional, estratégico. Porque enquanto você depender de motivação para agir, continuará preso ao ciclo da oscilação. Começa animado, perde o fôlego, desiste na metade. A motivação é um ótimo impulso, mas não é combustível de longo prazo. Você precisa construir um sistema, uma rotina funcional, um plano que funcione mesmo nos dias nublados, mesmo nas semanas difíceis. Napoleon Hill chamava isso de plano definido e persistência obstinada. Ele sabia que sem consistência, até o melhor plano vira papel molhado. Então pare de buscar motivação e comece a construir alicerces. Quer sair da mediocridade? Tenha horário para acordar. Tenha hora para treinar, para estudar, para criar. Faça o que precisa ser feito mesmo sem estar no clima. Crie um ambiente que te puxe para frente, não que te distraia. Afaste quem suga sua energia. Mude o que está ao seu alcance. Ajuste o que não funciona. A vida não premia quem espera estar inspirado. Ela premia quem age com constância. E aqui vai um segredo. Quanto mais você cumpre o que prometeu a si mesmo, mais sua autoestima cresce. Porque confiança não vem de palavras bonitas, vem de ação coerente, de fazer o que disse que faria, de honrar o próprio compromisso. É isso que separa quem fala de quem constrói, quem sonha de quem realiza, quem pensa de quem transforma. Capítulo 10. A sua mente precisa de limpeza diária. Você toma banho todo dia, certo? Escova os dentes, cuida da pele, lava o rosto. Mas e sua mente? Você limpa os pensamentos que acumulou ao longo do dia ou deixa que se empilhem até te sufocar? A mente é como um quarto. Se não for organizada com frequência, vira um depósito de entulho emocional. A mediocridade se instala nesse acúmulo. Na repetição de pensamentos antigos, de medos não resolvidos, de ideias emprestadas. E você só consegue enxergar novas possibilidades quando retira os bloqueios invisíveis que entulham sua visão. Napoleon Hill reforçava a importância do pensamento deliberado, o hábito de observar, questionar e realinhar seus pensamentos com seus objetivos. Ele dizia que a mente se torna fértil para o sucesso quando é regada com ideias de valor e podada com disciplina. Então pare. Todos os dias, nem que seja por 5 minutos. Feche os olhos, respire fundo, observe seus pensamentos. Questione suas reações, anote o que está te incomodando, perdoe o que ainda te prende e depois escolha com consciência o que vai ocupar sua mente nas próximas horas. Se você não limpar sua mente, será comandado pelos resíduos dos dias anteriores. A reescrita do seu script exige essa higiene mental constante, porque a grandeza não nasce do acúmulo, nasce do espaço limpo onde novas ideias podem florescer. Capítulo 11. A mediocridade se protege no grupo. A mente coletiva é confortável, mas raramente criativa. Quando você vive cercado por pessoas que pensam igual, sentem igual e vivem igual, a mudança se torna uma ameaça. A mediocridade adora companhia. Ela se fortalece no consenso, se esconde atrás do todo mundo faz, se justifica pelo ninguém conseguiu mesmo. Mas observe, os grandes nomes da história foram sempre aqueles que, em algum momento, caminharam sozinhos. Napoleon Hill apontava isso repetidamente.
Os homens que criaram legados disruptivos foram, por muito tempo, ridicularizados por suas ideias. Edison foi chamado de louco, Carnegie de sonhador ingênuo, Lincoln de tolo. Todos eles romperam com o grupo. Todos enfrentaram o isolamento antes do reconhecimento. Se você quer reescrever o seu script, precisa estar disposto a ser mal interpretado. Precisa deixar a validação coletiva de lado e confiar no próprio critério. Não vai ser fácil. A pressão para se manter igual é diária. Mas cada vez que você cede, reforça o script antigo. Cada vez que diz, é melhor não mexer com isso agora, você perde mais uma chance de se tornar quem realmente é. Lembre-se, os grandes nunca pertencem ao grupo. Eles inspiram o grupo, mas não nascem dele. Você precisa criar o seu próprio padrão. E se for preciso ficar só por um tempo, que seja. Melhor sozinho no caminho certo do que acompanhado no caminho errado. Capítulo 12. Você precisa parar de se sabotar. Quantas vezes você já esteve a um passo de algo grandioso e recuou? Não porque não sabia o que fazer, mas porque sabotou a si mesmo. Deixou para depois. Falou com hesitação. Não entregou com firmeza. Duvidou no momento exato em que precisava se afirmar. Essa sabotagem não é aleatória. Ela é consequência de um script antigo. Aquele que te ensinou que você não é suficiente, que é melhor não tentar do que falhar, que é mais seguro não se arriscar do que lidar com a rejeição. A autossabotagem é o guardião da sua versão medíocre. Mas aqui está o segredo. Ela só existe porque você ainda se identifica com essa versão. Ainda acredita no fundo que não merece vencer, que o sucesso é para os outros, que você não está pronto. E enquanto essa crença morar aí dentro, não há estratégia que funcione. Porque toda vez que chegar perto, sua mente vai puxar o freio. Napoleon Hill falava sobre a importância de substituir crenças limitantes por afirmações conscientes. Ele entendia que o comportamento é reflexo da identidade. E se a identidade diz que não dá, o comportamento vai concordar. Você precisa reescrever o que acredita sobre si mesmo. Não de forma mágica, mas prática. Toda vez que perceber um pensamento sabotador, pare e conteste. Isso é verdade? Ou é apenas medo falando mais alto? E depois, haja mesmo assim. A ação é o antídoto da sabotagem. Você não elimina a dúvida com argumentos. Você a vence com movimento. Capítulo 13. A sua história não define o seu destino. Talvez você tenha crescido ouvindo que não era inteligente o bastante, que não tinha talento, que nasceu no lugar errado, que já era tarde, que não dava mais tempo, e aos poucos começou a acreditar nisso. Passou a viver com base em um passado que não escolheu, repetindo os mesmos erros, carregando culpas antigas, reforçando a mesma narrativa, dia após dia. Mas aqui está uma verdade que pode mudar tudo. O seu passado não tem poder, a menos que você continue alimentando-o. O que aconteceu antes não precisa mais te prender. Não importa quantas vezes você falhou, quantas portas se fecharam, quantas oportunidades você perdeu. O que importa é o que você decide fazer daqui em diante. Napoleon Hill dizia que cada adversidade carrega dentro de si a semente de um benefício equivalente. Mas só colhe esse benefício quem está disposto a arrancar as raízes do velho eu. Você não precisa apagar a sua história, mas precisa reescrevê-la a partir daqui. Como? Escolhendo novos significados, transformando dor em força, falha em lição, raiva em combustível, vergonha em empatia. Você não é o que aconteceu com você. Você é o que faz com o que aconteceu com você. A mediocridade se alimenta de uma visão limitada de si mesmo. A grandeza começa quando você olha para o espelho e diz: eu sou maior do que qualquer rótulo que me deram. Capítulo 14. Você já está pronto. Só precisa agir. Essa é talvez a maior mentira da mediocridade. Falta algo para começar. Falta dinheiro, tempo, experiência, apoio. Falta curso.
técnica, confiança. E assim, os dias passam, os anos voam, e você continua esperando. Esperando uma permissão que nunca virá. Esperando o cenário perfeito que nunca chega. Mas aqui vai uma verdade desconfortável. Você já está pronto o suficiente para dar o primeiro passo. Não importa se está 100% preparado. Ninguém está. Os maiores construtores da história começaram com dúvidas, com medo, com limitações. Mas começaram. E foi no caminho que ganharam força. Foi errando que aprenderam. Foi caindo que construíram a estabilidade. A mediocridade espera. A grandeza age. E você precisa decidir. Vai continuar esperando a segurança que paralisa ou vai escolher a ação que transforma? Napoleon Hill dizia que todas as conquistas começam com um desejo ardente. Mas o desejo só se torna real quando vira movimento. E esse movimento não acontece quando tudo está pronto. Acontece quando você decide agir apesar de tudo. O primeiro passo nunca será confortável, mas será libertador. Capítulo 15. A nova identidade exige compromisso diário. Depois de tudo que foi dito, talvez você já sinta esse fogo aceso aí dentro. Essa inquietação que não aceita mais viver pela metade. Mas escute com atenção. Inspiração sem execução é ilusão. O mundo está cheio de mentes brilhantes que nunca saíram do lugar. Não por falta de ideias, mas por falta de firmeza. A nova identidade que você quer construir não nasce de um único momento de clareza. Ela nasce de uma sucessão de dias bem vividos, de compromissos firmados com você mesmo e honrados mesmo nos dias difíceis. É no dia em que você acorda sem vontade, mas levanta. No momento em que tudo parece desmoronar, mas você age com integridade. Na hora em que ninguém está assistindo, mas você faz o certo. É ali, nesses instantes pequenos e invisíveis, que o seu novo eu está sendo forjado. Napoleon Hill chamava isso de hábitos de persistência, o conjunto de atitudes que, repetidas com disciplina, moldam o caráter de um vencedor. Ele sabia que não são os talentos extraordinários que constroem grandes vidas, mas sim o esforço extraordinário aplicado nas pequenas coisas. Você quer reescrever seu script? Então, comece assumindo responsabilidade total. Pare de terceirizar sua evolução, de culpar o passado, as pessoas, as condições. Seu futuro não depende de sorte, de governo, de herança. Depende de você, da forma como você age agora, com o que tem, exatamente onde está. Conclusão: reescreva com firmeza, viva com grandeza. Agora que você chegou até aqui, uma verdade se impõe com força. Ninguém vai escrever sua história por você. Ou você assume a caneta, ou viverá lendo o roteiro que os outros te entregaram. Você foi treinado para ser medíocre, sim, mas agora você sabe disso. E quando a verdade é revelada, o poder muda de mãos. Você não é mais refém do passado, não é mais prisioneiro do ambiente, não é mais espectador da própria vida. Agora, você é autor, é criador, é líder da própria jornada. Reescrever o script não é um evento, é um estilo de vida. É a decisão de viver com consciência em um mundo que implora para que você durma. É dizer sim à grandeza e não ao conformismo, não uma vez, mas todos os dias. E se essas palavras acenderam algo em você, algo que não quer mais ser ignorado, então honre isso. Continue nesse caminho, cercado de ideias fortes, alimentando sua mente com convicção. Se essa transformação já começou aí dentro, inscreva-se agora. Este é o lugar onde se constrói uma nova identidade, onde mediocridade não tem espaço, onde se vive com propósito. Epílogo. Seu nome ainda não foi escrito. Há algo que ninguém pode tirar de você. O poder de decidir, e é essa decisão que, repetida com coragem, muda a trajetória de uma vida inteira. Você não precisa se provar para o mundo, precisa se provar para si mesmo.
todos os dias. Porque no final, não são as promessas que definem um destino, são os passos dados em silêncio, e a pergunta final, que ecoa com força, é simples: vai continuar vivendo um roteiro que não é seu, ou vai finalmente escrever a história que nasceu para viver? A escolha é sua,